Bem, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vai falar do Teorema de Fermat. Fermat é um cara muito importante na matemática, que não era matemático, né? Fermat ele é um dos caras que antecedem o Newton, por exemplo. Mas ele fez contribuições para a matemática super importantes, super interessantes, que nós vamos ver hoje, tá? A gente vai ver um outro teorema, o teorema de Weierstrass. Nós não iremos demonstrar esse teorema, que a demonstração é um pouco complexa. Basicamente, o que tu vais precisar, o resultado basicamente que tu precisa compreender desse teorema é que em matemática, se você olha para a reta e você pega um intervalo que seja um intervalo fechado, ou seja, os extremos eu vou utilizar. Então, esse intervalo é chamado de intervalo compacto, tá? Porque ele é fechado e é limitado, tá? E esse teorema basicamente vai nos dizer que se você pega uma função contínua e pega esse intervalo compacto, a imagem tem que ser um intervalo compacto, tá? Em outras palavras, esse teorema vai nos dizer que toda função contínua definida em um intervalo fechado vai atingir máximo e mínimo. Isso é garantia, tá? Esse teorema a gente não vai demonstrar, mas nós iremos utilizar bastante ele, tá bom? Eu tenho a impressão que no Stuart está demonstrado lá no apêndice, tá? Eu tenho a impressão no Guidorize é demonstrado. Tá? Ele demonstra em duas partes. Faz o uso de umas ferramentas matemáticas bem interessantes para demonstrar, tá bom? Uma notícia com relação à prova de vocês vão receber a prova sexta-feira, tá? Na próxima sexta-feira. A prova já está corrigida já há algum tempo. Sexta-feira vocês recebem a prova logo depois da nossa aula. Assiste aqui a aula, quando terminar a aula, a gente vai entregar as provas para vocês. Dinâmica, se preparem para receber essa prova. Por quê? Porque a gente vai reservar um espaço para essa entrega. E vamos supor que seja aqui nessa sala. Não sei ainda se vai ser nessa sala. Vamos supor que seja nessa sala aqui. Você pega a sua prova e não sai da sala. Tá? Pega a prova, dá uma olhada lá. Poxa, acertei essa. Pô, bacana. Notão. Aí, se tiver alguma reclamação, vai imediatamente comigo para a gente corrigir a sua nota. Tá? Se você achar que tem nota demais, essa nota está muito alta, não merecia. Tá? Aí você vai logo comigo. Não é para você sair da sala e depois retornar. Tá? Uma vez tendo saído da sala, essa é a sua nota. Tá bom? Então, venha com tempo, não venha... só tenho 5 minutos para ver a minha prova. Não, venha com tempo para você olhar com calma. Tá bom? Sexta-feira, logo depois da aula. Tá? Muito bem, então vamos falar da nossa aula de hoje. O tema da aula de hoje são extremos absolutos e relativos, método do intervalo fechado. Tá? Basicamente, o que nós estamos dando início é um dos pontos cruciais do cálculo diferencial. Determinar nas funções onde elas têm ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá bom? Basicamente é isso. E as ferramentas que nós temos, que nós já temos, elas nos dão já quase todas as informações. Tá? Basicamente, acho que a gente precisa de mais uma aula só para ter todas as ferramentas necessárias para cálculo 1. Tá? Para cálculo 2, serão te dadas outras informações, outras ferramentas. Tá? Inclusive, matriz, determinante, isso vai ser necessário lá em cálculo 2. Tá? Aqui em cálculo 1 a gente não precisa, ainda. Tá? Então, a ideia por trás de tudo isso aí, na verdade, o objetivo por trás de tudo isso aí, suponha que você tenha uma função que seja definida aqui de A até um certo B aqui, tá bom? E ela faça isso aqui, sua função. Ela faça isso aqui. Tá? As ferramentas matemáticas que nós temos, elas vão conseguir capturar esse ponto. A gente vai saber quem é esse ponto, fazendo contas,
não complexas, contas simples. Claro que vai depender da função. Né? Esse ponto, e esse ponto A. Tá? Então, esses pontos a gente vai conseguir capturar fazendo cálculos. Tá? Que pontos são esses? Observa. Esse ponto aqui, esse primeiro ponto, perto do A, não tem ninguém que esteja mais alto que ele. Ou seja, nesta região aqui, ele é o maior valor da função. Tá? Só que se você olha para todo o gráfico da função, por exemplo, esse ponto aqui está mais alto que esse. Tá ok? Então, esse ponto aqui, se você for comparar os dois, quem é o máximo seria esse, não esse. Tá ok? Mas a ideia de ser máximo e mínimo é uma ideia local. Você sai da ideia local depois que você vai para a ideia global. Tá? Então, localmente, esse cara é que é o ponto de máximo. Tá? Quando você chega perto desse carinha aqui, que eu vou chamar, por exemplo, de x1, perto do x1 aqui, nesta região, localmente, quem é o máximo é esse cara. Tá? Perto desse aqui, que eu vou chamar de x0, perto desta região, ela tem um ponto de mínimo, que é esse aqui. Tá? Perto desse cara aqui, que eu vou chamar de x2, tem um ponto de mínimo, que é esse cara aqui. Agora, se você olha para todo o gráfico da função, se esse é todo o gráfico, você compara esse ponto de mínimo com esse ponto de mínimo, esse aqui está mais abaixo que este. Então, para este gráfico, esse aqui ele não é só mínimo local, ele é mínimo global. Tá? Agora, se você olha para todo o gráfico, esse aqui é máximo, esse aqui é máximo, esse aqui é máximo. Só que este é máximo só aqui, esse é máximo só aqui, e esse é máximo para todo o gráfico. Então, esse aqui seria o máximo global. Tudo bem? Esse é o nosso estudo de hoje. Tá? Muito bem. Agora, vamos ver como é que a gente chega nessas coisas. Né? Então, vamos lá. Vamos definir as coisas. Máximo absoluto. Primeira definição é bem simples. Se você olha para essa função aqui. Como é que eu sei que esse ponto é o máximo absoluto dessa função? Bem, basicamente não tem ninguém que tenha um valor maior que ele. Então, se esse cara é o máximo absoluto, se eu digo, por exemplo, que se em C, que pertence ao domínio da função, f de C é o máximo absoluto, se eu te falo isso, isto significa que a imagem dessa função, a imagem de C, tem que ser maior que todo mundo. Na pior das hipóteses, vai ser igual a alguém. Tá? Então, a imagem da função tem que ser maior ou igual que a imagem da f de x para todo x que estiver no domínio da função. Bom? Essa é a definição de máximo absoluto. Tudo bem? Tá? Muito bem. O máximo absoluto tem que ser único? O que vocês acham? Máximo absoluto precisa ser único? Precisa ou não? Olha para a definição. Se está maior ou igual, significa que pode existir alguém que seja igual a ele. Por exemplo, função seno. A função seno vai ficar daquela forma periódica. De tempos em tempos, ela vai alcançar um pico, certo? Um valor máximo. Depois passa mais um tempo, alcança de novo o valor máximo. Mais um tempo, valor máximo. Ou seja, ela tem uma quantidade infinita de máximos absolutos. E a gente consegue captar quem são esses caras. Da mesma forma, valor mínimo absoluto. Ela tem infinitos valores mínimos absolutos. Ela vai lá em cima, depois ela desce e vem aqui embaixo, que é o mínimo absoluto. Depois ela sobe e vai lá no máximo. Depois ela desce e vem aqui no mínimo. Tá? Então, ela também tem uma quantidade infinita de mínimos absolutos. Então, a definição de máximo absoluto e mínimo absoluto é: essa imagem tem alguém que é maior que ela? A resposta tem que ser não.
Tá? Todo mundo ou é igual ou é menor que esse ponto. Tudo bem? A definição de máximo, tá? E a definição de mínimo é equivalente a isso, só com o sinal trocado, tá? Muito bem. Então, basicamente, se você tem um gráfico como esse aí, eu vou tentar colocar esse gráfico aqui. Esse gráfico é mais ou menos assim, ele vem passa na origem. Mais ou menos assim esse gráfico. Tá? Se você olha para este gráfico aqui, suponha que você olha para esse gráfico, tá? Claro que eu não posso dizer que esse aqui é todo o gráfico da função, mas suponha que eu tenha a informação de que esse gráfico ele tende ao eixo x. Da mesma forma que esse gráfico aqui tende ao eixo x. Então, olhando para esse gráfico agora, eu olho que esse ponto é um máximo. É máximo local e é o máximo de toda a função também. Tá? Então, ele é um ponto de máximo absoluto aqui. Tá? Agora, olhando para este gráfico aqui, você tem que esse ponto aqui é um ponto de mínimo absoluto. Tá bom? É um mínimo absoluto. Agora, pensa comigo aqui. Suponha que eu vou caminhando para o infinito. Tá? Essa função está sempre decrescendo. Essa função alcança um valor mínimo para lá, indo para o infinito? Suponha que eu te dê essa informação, que o limite de x indo para mais infinito, da f de x, isso aqui é zero. Te dê essa informação. O limite é isso, e eu te dou mais essa informação. Limite da f de x é maior que zero se x for positivo. Pronto. Te dei essa e essa informação. Tá? E aí? Essa função aqui alcança um valor mínimo para lá? O que você acha? Não tem como. Tá? Não tem como. A menos que ela estivesse oscilando e se aproximando do zero. Tá? Mas da forma como eu desenhei aqui, aparentemente ela não está oscilando, então ela está indo decrescendo, decrescendo, decrescendo cada vez mais, vai decrescer, vai tender a chegar no eixo x, mas nunca vai chegar. Tá? Esse limite ser zero ali não significa que vai dar zero alguma hora, significa que chega tão perto do zero quanto eu queira. Tá? É esse que é o significado. Tá bom? Tudo bem aqui? Com o entendimento disso? Tá? Muito bem. Agora, o máximo local. Esse máximo local é um conceito um pouco mais delicado. Tá? Vou colocar um gráfico aqui de propósito. Deixa eu ver aqui. Suponha que eu tenha isso. Isso aí. Tá aí. Suponha que esse seja todo o gráfico da função f. Tá? Todo o gráfico da f está representado aí. Eu te pergunto, esse ponto é ou não um ponto de máximo? É ou não? É um ponto de máximo. Máximo o quê? Local ou global? Local. Por que é um ponto de máximo local? Porque perto desse ponto x aqui, vou chamar desse ponto C, perto desse ponto C, todo mundo tem imagem que está abaixo desse ponto. Tá? Então, ele é máximo local. Tá ok? Mas pensa comigo. O que significa estar perto desse C? Ó, significa o seguinte, que existe um delta maior que zero, tal que, quando eu olhar, o C está aqui. Tá? Quando eu for C mais um pedaço, ou seja, C mais um delta,
e C menos um pedaço do mesmo tamanho, um C menos o delta, tá? Quando eu olhar para essa região aqui, a imagem de todos os pontos dessa região seria, por exemplo, esse intervalo aqui, que eu ampliei para cá. A imagem desses caras está sempre abaixo desse ponto. Tá bom? Essa é a informação, tá? Então, isso é máximo local. Então, vamos escrever isso aqui. Então, é assim, ó. C é máximo. Aí, eu vou confundir tanto C quanto F de C. Uma hora eu vou escrever é máximo em C ou é máximo F de C. Eu não vou ligar para essa anotação, tá bom? Vai ser indiferente para mim, tá? C é máximo local de F se existe um delta maior que zero, tal que a imagem de C é maior ou igual que a imagem da f de x, tá? Isso é sempre maior ou igual que a imagem da f de x para quando? Para todo x pertencente a esse intervalo, o intervalo c menos delta, c mais delta. Tá bom? Todo x que estiver nesse intervalo aí, a imagem dele está abaixo do f de c, que é essa interpretação aqui. Esse desenho quer dizer aquela escrita lá. Tá bom? Ok? Isso é máximo local. Tá? Então, esse cara aqui, ele é máximo local, mas esse carinha aqui, esse C1 aqui, ele não é máximo local. Ele é máximo global. Não tem ninguém nesse gráfico que esteja mais alto que esse cara. Tudo bem? Esse é máximo global, tá? Muito bem. Então, o mínimo local é a mesma história, tá? Aí tem a observação aí, a escrita aí embaixo, que é exatamente isso que eu acabei de escrever. Temos aí o gráfico. E essa função, por exemplo, uma função quadrática. Exemplo 1. Uma função quadrática. Uma função quadrática, a forma geral de uma função quadrática é assim. Eu te pergunto, suponha que caiu isso na prova. Dada uma função quadrática, o que você pode falar a respeito de máximo, mínimo, tanto local quanto global? O que você pode afirmar? Dada uma função quadrática, não quero definir em um intervalo fechado, eu quero definir em todos os reais, tá? Então, se eu te digo, se você tem uma função quadrática, o que você pode falar do gráfico dessa função com relação a máximo e mínimo, local e global? O que você pode falar? O que você diria? Vai, o que você diria? Eu te dei uma função quadrática. O que é que você vai falar sobre o máximo e mínimo local dessa função? Nada? Sala 8. Alguém? Espera aí, o outro faltou, né? O outro faltou. Só me avisa, o cara do Bayern de Munique aí. Quando você falta, você pega a matéria com o rapaz e quando ele falta, você passa para ele? Ah, ok, beleza. Então. Na prova não tem essa troca, né? Mais ou menos, é cara de pau, né? Está registrado, eu vou verificar a nota. Muito bem. E aí, vocês acham, a sala 8, se eu der uma função quadrática, o que vocês podem falar sobre máximo e mínimo global ou local da função? Olha lá, você que cruzou os braços aí, diga lá pra gente. Não? Ninguém aqui? Aqui, ninguém?
Essa é a questão mais fácil da prova. O vértice, o que você vai falar dele? O que é que você vai falar do vértice? Não, o que você falaria? Isso, é isso que você tem que falar. Se você me dá uma função quadrática, então eu olho para o vértice dele. Esse vértice, ou ele é um ponto de máximo, ou ele é um ponto de mínimo dessa função. Quem é que vai decidir se é máximo ou mínimo? O sinal do A, que está na frente do x ao quadrado. Tudo bem? Se esse A for positivo, então a concavidade da parábola é para cima. Tá ok? Então, essa função tem um valor de mínimo global, que é local também, tá? Mas como a gente quer falar para a função toda, a gente fala logo global, tá? Agora, se esse A for negativo, a concavidade é para baixo, essa função tem um ponto de máximo global, tá bom? Muito bem. Ponto 2, exemplo 2. E se por acaso eu te dou essa função. Função x ao cubo. O que você pode falar sobre a maximização ou a minimização dessa função? Ponto de máximo e ponto de mínimo dessa função. O que podemos falar dela? Se o x vai para mais infinito, para quanto vai x ao cubo? Vai para onde? Vai para mais infinito, certo? Então, eu já sei que máximo global não posso nem pensar nisso, porque a função está indo para mais infinito, então não tem um valor que ela para, tá? Agora, se o x vai para menos infinito, para quanto vai x ao cubo? Vai para menos infinito. Deu para entender? Então, essa função, eu não posso falar dela em máximo global e mínimo global, porque eu estou olhando para todo o domínio dela. Ok? Agora, se eu te dou essa mesma função na prova e digo assim, o domínio dela é só de menos 1 a 1, aí essa função vai ter máximo e mínimo, porque eu estou fechando o domínio dela. Tá bom? Muito bem. Esse aqui é o teorema que eu disse que a gente não vai demonstrar, que é o teorema de Weierstrass. Ele diz o seguinte, se f for contínuo em intervalo fechado, então f assume um valor máximo e um valor mínimo. Tá? Esse é o teorema. Tá? Então, se f é contínua em um certo intervalo fechado AB, então existem C e D, pertencentes ao intervalo AB, tal que o C ele colocou como máximo? Colocou como máximo. Tal que o f de B é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que o f de C. Isso para todo x nesse intervalo AB. Isso que diz o teorema de Weierstrass. Tá? Ele está nos dizendo que, se você tem uma função contínua, tem que ser contínua, tá? Tem que ser contínua. Se eu coloco na tua prova função derivável, também está valendo. Por quê? Toda função derivável é contínua. Tá? Então, se a função é contínua e ela está definida no intervalo fechado, isso é muito importante. Não pode ser aberto nem à esquerda nem à direita. Tá? Tem que ser fechado esse intervalo. Se for fechado, então você encontra C e D aqui dentro, tal que um deles é o máximo e um deles é o mínimo. Ok? Dessa função nesse intervalo. Tá? Isso aqui, quando você estuda um pouquinho mais de matemática, o que você precisa só compreender é que uma função contínua pega um conjunto compacto e leva num conjunto compacto.
É isso que você precisa. Tá? Muito bem. E o outro teorema, que é o teorema de Fermat, é o teorema que nos diz o seguinte, vai nos dar uma informação melhor. Porque você diz assim, bem, o teorema de Weierstrass vai nos dizer que tem um máximo e tem um mínimo. Aí você diz assim, bem, é como procurar um paraense em São Paulo. Tem? Tem. Paraense tem todo canto. O estado que você for, tem. Tem paraense em São Paulo. Agora, como achar paraense em São Paulo? Qual é a dica? Qual é a dica? Se está colocando granola no açaí, essa é a dica. Se estiver colocando, não é paraense. A dica é essa. Muito bem. Então, saber que existe é uma coisa. Saber como encontrar é outra. Tá? É isso que o teorema de Fermat vai nos informar agora. O teorema de Weierstrass vai dizer que existe. Existe o máximo e existe o mínimo. Aí você diz, tá, e aí? Eu quero saber quem são os caras. Então, o teorema de Fermat, além de dizer que existe, ele vai dizer, eu sei como calcular esses caras. Tá? Então, o teorema de Fermat, coloca lá para a gente novamente, o teorema vai nos dizer assim, ó, se f tiver máximo ou mínimo local em C, e se essa derivada em C, se ela existir, então ela é zero. Tá? Isso que está dizendo. Então, olha lá, f... Se ela tem máximo ou mínimo local em C, vou colocar só máximo aqui, em C, e se essa derivada aqui em C existir, se isso acontecer, então, essa derivada é zero. Tá? É isso que o teorema de Fermat vai nos dizer. Tudo bem? Olha para a função. Aí você me diz, tem máximo ou mínimo aí? Ah, beleza. Aonde é o máximo ou o mínimo? Tem derivada? Aí o cara diz, tem. Ah, existe a derivada? Ah, beleza. Então é zero. Essa derivada. Tá? Mas quem é esse cara? Vamos fazer a conta. Tá? E a gente acha quem é o cara. Tá? Muito bem, vamos demonstrar esse teorema. É a única coisa que a gente vai demonstrar hoje. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos considerar que é máximo. Tá? Então, demonstração. Nota que o teorema tanto vale para máximo quanto para mínimo. Então, a gente vai demonstrar só para máximo. O mínimo é equivalente. Tá? Se C é o máximo local de f, então, qual é a definição de máximo? Perto do C, todo mundo tem que ter imagem menor ou igual que esse cara. Tá? Então, existe um delta maior que zero, tal que f de C é maior ou igual que f de x para tudo x pertencente a esse intervalo C menos delta, C mais delta. Tá bom? Nesse intervalinho perto do C, todo mundo tem que ter imagem menor ou igual que o f de C. Tá bom? Muito bem. Então, isso significa... Você tem aqui o C, tá? Imagina, eu vou pegar grandão aqui. Esse aqui é o C menos delta. Eu estou só ampliando, tá? Está aparecendo grandão, mas isso é pequeno. Peguei o cara aqui, C mais delta. Tá bom? Imagina que eu dei um zoom aí, tá? Então, bem aqui, suponha que esse ponto é o f de C. Tá bom? Esse ponto é o f de C.
Se ele é máximo local, o gráfico não pode ir aqui para cima, ok? Porque ele é máximo local. Então, o gráfico tem que ser para baixo. Então, o gráfico alguma coisa aqui assim, alguma coisa aqui assim, tá bom? É isso que acontece com o gráfico da função, tá? Então, significa o seguinte, que se eu pegar qualquer carinha aqui, não importa quem eu pegue, qualquer carinha que eu pegue aí no meio, a imagem dele tem que estar abaixo do f de c. Na pior das hipóteses, vai dar igual, tá? Então, significa que se eu pegar um h bem perto de zero, se eu pegar c mais h e calcular f de c mais h, a imagem é menor ou igual que f de c, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, dado h maior que zero, suficientemente pequeno, então, temos ó, vou pegar um h pequeno, tá? Se eu pegar um h pequeno, o que é que eu sei? Que se eu fizer f de c mais h, como o h é muito pequeno, f de c mais h está dentro desse intervalo. Se está dentro desse intervalo, a imagem é menor ou igual que esse cara, tá? Então, a imagem é menor ou igual que f de c. Tudo bem? Isso que eu fiz. Agora, ó, vou passar o f de c para esse lado de cá. Vai ficar assim, ó. F de c mais h menos f de c. Isso é menor ou igual que zero. Bom? O que é que a gente quer provar? A gente quer provar que a derivada é zero. Mas a gente sabe que a derivada existe. Tá bom? A derivada existe, tá? Então, como f' de c existe, mas se a derivada existe, eu sei como é a derivada. Temos o quê? Como é a derivada de c? Derivada de c, eu sei como é que é. É esse limite aqui, ó. É o limite de h indo para zero, de f de c mais h, menos o f de c sobre h. Não é isso a derivada? Eu sei que esse cara existe, tá? Mas olha, olhando para isso aqui e isso aqui, eu estou quase lá, né? Estou quase lá. Aqui só está me faltando o h. E depois aplicar o limite. Tá? Então, eu vou chamar isso aqui de 1. Então, se h é maior que zero, dividindo 1 por h, obtemos. Então, vou dividir 1 tudo por h. O h é positivo, tá? Se é positivo, não altera o sinal da desigualdade. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar f de c mais h menos f de c dividido por h, isso é menor ou igual que zero. Tá bom? Tudo bem? Tenho isso aí agora, tá? Isso lá é menor ou igual que zero, tá? Mas eu quero olhar para o limite. Quero olhar para isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer h ir para zero. Tá bom? Só que o h não pode ir para zero de qualquer forma. O h é um número positivo. Então, eu vou começar a me aproximar de zero por números positivos. Então, eu vou aproximar de zero pela direita. Tá bom? Então, vou aplicar o limite aqui. Então, limite de h indo para zero pela direita de f de c mais h
menos o f de c, isso tudo dividido por h. Tá bom? Apliquei o limite desse lado aqui, isso aqui é uma função. Tá? Isso aqui também é uma função constante. Se isso sempre é menor ou igual que isso, então o limite desse cara tem que ser menor ou igual que o limite desse cara. Tá? Então, eu aplico também o limite do outro lado. Limite de 0 com h indo para 0 pela direita. Tá bom? Mas o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui dá 0. Tá? Então, isso aqui é 0. Tá bom? Mas o que é isso aqui? O que é isso? A derivada é o que é? A derivada é um limite, certo? Quando a gente estudou limite, o que foi que a gente falou? O limite só existe se os limites laterais também existirem e forem iguais. Tá? Esse limite aqui é o limite da derivada, só que é o limite lateral pela direita. Tá ok? Então, o que significa? Que o limite da derivada indo pela direita é um valor que é menor ou igual que 0. Tudo bem? Menor ou igual que 0. Agora, se você faz as mesmas coisas, o que foi que nós consideramos aqui? Consideramos h maior que 0. Se eu faço h menor que 0, o que é que vai alterar? Vai alterar esse sinal, vai ficar maior ou igual, vai ficar aqui maior ou igual. Então, o limite da derivada vai dar um valor que é maior ou igual que 0. Mas os limites laterais não têm que ser iguais para a derivada existir? Então, significa que uma coisa é maior ou igual que 0 e o outro é menor ou igual que 0. Então, olha, eu tenho uma coisa aqui, o limite pela direita. Vou escrever aqui. O limite pela direita, que é esse aqui, é menor ou igual que 0. E o limite pela direita, pela esquerda, e o limite pela esquerda vai dar maior ou igual que 0. Uma coisa é menor ou igual que 0 e a outra coisa é maior ou igual que 0. Mas essas coisas têm que ser iguais. Então, só pode ser 0. Ok? Então, a conclusão imediata é que a derivada da função no ponto tem que ser 0. Tudo bem? Então, de agora em diante, se você tem um gráfico de uma função, imagina aqui. Eu vou colocar uma função aqui, suponha que ela seja derivável. Tá? Uma função derivável aqui. Poxa, e agora? Como é que eu acho esse cara que é máximo e esse cara que é mínimo? Como é que eu acho ele? Você olha para a função, se essa aqui é a sua função f, você olha para a função f, você calcula a derivada dessa função e descobre onde a derivada dá 0. Onde a derivada for 0, ou é o máximo ou é o mínimo. Ok? Pode não ser nenhuma das duas coisas. Tá? Pode não ser nem máximo nem mínimo. Mas você vai captar esse cara e vai captar esse cara. Pode ser que você consiga captar um outro cara que não é nenhuma das duas coisas. Mas esses caras serão captados. Deu para entender? Tá? Muito bem. Vamos lá. Então, já temos demonstrado o teorema de Fermat. Então, agora a gente pode se divertir, né? De agora para frente, é só diversão. Primeira. O que é que diz o teorema de Fermat? Se f tiver o máximo ou o mínimo local em C e a derivada em C existir, essa derivada é 0. Tá? Então, nessas funções aí, onde é que as derivadas se anulam? Então, vamos lá. Primeira função. Primeira função é a função seno.
Deixa eu colocar aqui a segunda função. A segunda função é a função tangente. Terceira função é a função logaritmo. A quarta função, uma função polinomial, menos 3x² mais 6. 6x. Muito bem, vamos derivar essas. O que diz o teorema de Fermat? Que se essa função tem máximo ou mínimo local em um certo ponto, e essa derivada, nesse ponto existir, essa derivada é zero. Então, eu vou logo atrás dessa função ver onde a derivada dela dá zero. Tá? Qual é a derivada do seno? Derivada do seno? Derivada do seno? Cosseno. Onde é que o cosseno dá zero? Onde o cosseno dá zero? Não me assustem. Onde é que o cosseno dá zero? Hein? Π sobre 2, né? Onde mais? Menos π sobre 2. Onde mais? Tem só 2 pontos que ela dá zero? Quantas raízes tem a função cosseno? Cosseno tem quantas raízes? Quantas? Infinitas. Infinitas raízes. E não fica oscilando ali? Infinitas raízes. Como é que eu escrevo todas essas raízes? O que eu faço? Olhe para o círculo trigonométrico. Olha lá. Você olha para o círculo trigonométrico, tá? O cosseno ele vai anular nesse ponto e nesse ponto, certo? Para você sair desse ponto para cá, não é meia volta? Para sair de um extremo para o outro? Meia volta, certo? Para você sair desse ponto para cá, mais meia volta. Tudo bem? Então, se você está nesse ponto, se você girar meia volta, tanto para a direita quanto para a esquerda, vai cair num ponto que também é raiz. Tá? Então, quem é esse cara? Esse cara é o π sobre 2. Ok? E qualquer meia volta que você der, cai novamente lá. Então, se você soma ou se você subtrai π, se você soma, você vem para cá. E se você está aqui, você soma, vem para cá. Se você subtrai, você faz isso e cai no mesmo ponto, que também é uma raiz. Então, se você soma ou subtrai π, cai na raiz. Tá? Mas se você está nesse cara e você faz isso aqui, ó, e volta para o mesmo ponto, você deu um giro, que é 2π. Tudo bem? Então, todos esses caras me servem. Tá? Então, esses pontos são os pontos onde a derivada dá zero. Ok? Então, a derivada dá zero. Então, muito provavelmente, esses pontos são os pontos de máximo e mínimo da função seno. Tá? Nota que nós estamos olhando para a derivada do seno, que é o cosseno, e vejo onde é que ele se anula. Ele se anula nesses pontos. Então, muito provavelmente, esses pontos são os máximos e os mínimos da função inicial, que é a função seno. Muito bem. Vamos para o item 2. Tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Secante ao quadrado. Pergunta, onde a secante anula? Onde é que a secante dá zero? Nunca. A secante nunca dá zero. Por que nunca? Porque a secante é 1 sobre cosseno. Tudo bem?
Essa divisão para dar zero, só se o cosseno fosse lá para o infinito. Não ia nem dar zero, ia se aproximar de zero. Mas o cosseno ele fica entre menos 1 e 1. Tá bom? Então, essa divisão nunca dá zero. Tá? Se nunca dá zero, já que o teorema de Fermat me diz que os pontos de máximos e mínimos eles são captados quando a derivada dá zero, então é provável que a tangente não tenha nem ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Nota que eu não estou afirmando. Eu estou só sugerindo. Daqui a pouco a gente afirma. Tá? Muito bem. Agora vamos para esta função aqui. A função logarítmica. Qual é a derivada do logaritmo? 1 sobre x. 1 sobre x. Quando é que 1 sobre x dá zero? Quando 1 sobre x dá zero? Também nunca. Tá? Então, muito provavelmente, a função logarítmica não vai ter nem máximo nem mínimo. Tá? Então, essa função não dá zero a derivada. Vamos para essa aqui. É uma função polinomial. A derivada dela é menos 6x mais 6. Onde que essa função dá zero? A derivada, onde dá zero? Quanto tem que ser o valor do x para essa conta que dá zero? Tem que ser 1. Tá bom? Tem que ser. Então, se o x for zero, você tem a derivada zero. Aliás, se o x for 1, você tem a derivada zero. Tá? Vamos ver como é que se calcula o x do vértice mesmo de uma quadrática. Quem lembra? Como é o x do vértice? Como é o x do vértice? Ah, não é possível que vocês esqueceram o x do vértice. Não acredito nessa. Como é o x do vértice? O que foi que a gente afirmou? A gente afirmou que uma função quadrática ou ela tem máximo ou ela tem mínimo. Tá? O teorema de Fermat vai me dizer que onde tem máximo ou mínimo, se a derivada existir, dá zero. Como um polinômio é sempre derivável, vou pegar um polinômio. Está aí o polinômio. Função quadrática. Vamos derivar ela. Derivando a função quadrática. Derivada disso. 2a x, derivada disso. B. Tá bom? Nunca mais vocês vão esquecer o x do vértice agora. A derivada não tem que dar zero? Né? Então vamos lá. Derivada zero. Se a derivada é zero, então isso aqui é zero. Quero saber quem é o x. O b está positivo, passa para lá. 2a. O a não é zero, lembra? Porque é função quadrática. Passa dividindo. Pronto. X do vértice, menos b sobre 2a. Nunca mais esqueça disso. Quando você estiver dando aula de reforço lá para os garotinhos lá do ensino médio, pergunta para o garoto, quanto é o x do vértice? Pô, não sei. Como tu não sabe, cara? É assim que calcula o x do vértice? Aí você vai, calcula a derivada para ele, isola, igual a zero, e você vai chegar. Menos b sobre 2a. Ah, mas aí é mais fácil, né? O colega está dizendo, poxa, mas vou ter que explicar o que é derivada. Aproveita, né? Aproveita. Uma hora ele vai ter que ver mesmo. Então, pronto. Ah, muito bem. Então, se você quer calcular o x do vértice dessa função aqui, o x do vértice dessa função não é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é menos o b, que é 6, 2 vezes o a é menos 3. 2 vezes menos 3 dá menos 6, menos 6 dividido por menos 6 é 1, que é o carinha que a gente tinha achado. Tá bom?
em uma função quadrática, o máximo ou o mínimo é alcançado pelo x do vértice. Tá? Na verdade, é realizado pelo x do vértice. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos pegar essas funções, vamos ver aqui no GeoGebra. A primeira função que a gente viu lá é seno, né? Está aí a função seno, tá? Só que nós queremos saber onde é que estão os pontos de máximo e mínimo da função seno. O que foi que a gente fez? A gente calculou a derivada, né? Então, vou colocar aqui f linha... Não sei se é isso aqui que pega, não. F linha de x. Pronto, está aí a derivada. A derivada é esse vermelho aí. Ok? Está aí, a derivada é o vermelho. Tá? Observa que onde o vermelho toca o eixo x, tem ponto de máximo. Onde o vermelho toca o eixo x, ponto de mínimo. Vermelho tocou o eixo x, ponto de mínimo. Tá? Se você for embora para o lado direito, não importa. Onde tocar o eixo x, vai ser ou máximo ou vai ser mínimo. Deu para entender? Então, essa é a importância da derivada agora. Tá? Vai nos mostrar nas funções onde tem prováveis pontos de máximos e mínimos. Deixa eu tirar essas funções daqui. Vamos colocar agora a outra função. Quem era lá? É tangente? É tangente, né? A próxima. F de x igual... Eu não sei se é TAN que usa aqui. Acho que é. Tangente de x. Tá? Tá aí a função tangente. É a verde. A derivada é o vermelho. A derivada está tocando o eixo x? Não. A derivada não toca o eixo x da tangente, porque a derivada da tangente é secante. E a gente já viu que a secante nunca dá zero. Se nunca dá zero, e então, se tivesse pontos de máximos e mínimos e fosse derivável, se esses pontos seriam, onde a derivada é zero, seriam os captados, né? Só que a tangente, ela não tem um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Ela vem lá de menos infinito e vai até mais infinito. Entendeu? Então, a derivada dela nunca vai dar zero. Tudo bem? Então, faz bem sentido. Outra função que a gente viu aí, qual é? Acho que era o logaritmo, né? ln de x. Tá aí a função logaritmo. Tá? A função logaritmo é a verde. Tá? Nota que a função logaritmo sempre cresce. Está sempre crescendo. Se ela está sempre crescendo, ela nunca vai alcançar o máximo. Então, a derivada dela não pode dar zero. Tá? Nota que a derivada é esse vermelho aí, nunca vai dar zero. Tá bom? Muito bem, esse é o logaritmo. A outra função que a gente viu, só me diz aí, é 3x² mais 6x, é isso? Só confirma, é 3x² mais 6x. Acho que é isso, né? Mais 6x. Que é a função quadrática. Está aí a função quadrática. Tá? Olha onde foi que a derivada dela é esse vermelho. Onde a derivada se anulou? No menos 1. Tá bom? Então, eu acho que eu errei alguma coisa, né? Acho que tem um menos ali, né? É menos 3x². Faltou um menos bem aqui. Isso. Está aqui a função. Onde é que ela anula? Certo no 1, que foi o qual a gente achou. Tudo bem? Então, de agora em diante, você pega a função, deriva, acha onde dá zero, e você vai dizer, aí pode ter máximo, aí pode ter mínimo. Não afirma de cara, tá? Porque a gente já vai pegar funções aí, que a derivada vai dar zero, mas não é máximo e nem mínimo. Tá ok? A gente vai ter um teste na frente, teste não de prova, mas um teste de verificação se o ponto é de máximo ou de mínimo. Tem uma condição lá para a segunda derivada. Tá? De acordo com o teste da segunda derivada, a gente vai conseguir afirmar se é máximo, se é mínimo ou se não é nenhuma dessas duas coisas. Ok? Muito bem. Vamos continuar.
Opa, acho que faltou uma. Faltou o x ao cubo. Vamos fazer o x ao cubo. Vamos ver do x ao cubo. Só coloca para mim, x ao cubo menos 3x². Esse é o item 5. A função k é x ao cubo menos 3x² mais 1. Essa é a função k, tá? Nos polinômios, você não precisa ter medo. Nos polinômios, quando você calcula a derivada e iguala ele a zero, esses caras que você achou, tá ótimo. Tá ótimo esses caras. Por que tá ótimo? Porque a função polinomial é uma função derivável em todos os seus pontos. Tá? Então, se você achou a derivada e deu zero, pode já ir garantindo máximo ou mínimo lá. Tá? Então, vamos derivar isso aqui. Derivada de x. Na verdade, vai ter algumas exceções, que é o x ao cubo, por exemplo, vai ter um probleminha. Tá? Vamos derivar isso aqui. Esse aqui vai dar 3x² menos 6x, e a derivada do 1 é zero. Tá? Eu quero saber onde a derivada é zero. Então, eu quero saber isso aqui. Quem são os caras que a derivada dá zero? Então, para fazer isso, eu tenho que igualar isso aqui a zero. Então, 3x² menos 6x é igual a zero. Vou colocar aqui 3x em evidência, tá? Aqui vai sobrar x, aqui vai sobrar 2. Tá bom? Esse produto está dando zero. Se esse produto dá zero, um dos dois é zero. Então, a primeira possibilidade é o x ser zero. Tá? Então, x igual a zero. E a segunda possibilidade é o x ser 2. Se o x for 2, isso aqui vai dar zero. Né? Então, a segunda possibilidade é o x ser 2. Tá bom? Vamos imaginar. Não custa nada imaginar um pouquinho. No zero. Pega o zero e substitui lá. Vai dar 1. Tá bom? Então, no zero deu 1. Suponha que seja esse ponto aqui. Tá? E o 2? Substitui aqui. 8. Aqui dá 4. Vezes 3 dá 12 negativo. Com 8 dá 4 negativo. Com 1 dá 3 negativo. Então, deu aqui embaixo. Isso no 2. Muito bem. Então, essa função aqui, o limite dela, quando x vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. E quando x for para mais infinito, ela vai para mais infinito. Então, muito provavelmente, o gráfico dessa função pode ser isso. Ok? Muito provavelmente. Vamos ver? A função é x ao cubo menos 3x². mais 1. Aí, ó. Justamente como a gente imaginou. Tá? O verde é a função. E o vermelho é a derivada. Nota onde é que a derivada dá zero? No 0 e no 2. Tá bom? Observa a derivada agora. Já é uma coisa que a gente vai ver na frente. De 0 até 2, o gráfico da função derivada está abaixo do eixo x, concorda? Está abaixo do eixo x. Então, o sinal da derivada é negativo. Se o sinal da derivada é negativo, o que é derivada? Derivada não é a taxa de variação? Certo? Se a taxa de variação é negativa, quer dizer que a função está variando negativamente. O que é variar negativamente? Significa que ela está
decrescendo. Tá? Olha o gráfico lá como está para a gente. Olha lá, de 0 a 2, a função está caindo, decrescendo. Tá bom? Antes do zero, o sinal da derivada ele é positivo. Então, taxa de variação positiva. Então, ela cresce. Observa antes do zero como a função está. Está crescendo. Depois do 2, o sinal da derivada também é positivo. Então, a taxa de variação é positiva. Então, a função tem que ser crescente depois do 2. Tá bom? Por isso que eu disse aqui para vocês que o gráfico deveria ser isso. Porque eu já estava olhando para isso aqui. Tá ok? Tudo bem? Eu já sabia quem eram as raízes. E esse cara é positivo. Se esse cara é positivo, concavidade para cima. Tá? Por isso que você consegue, daqui com algumas aulas, 2 aulas mais ou menos, vocês vão estar muito safos em olhar para uma função, fazer 2, 3 linhas de conta e já sugerir como é o gráfico dela. O gráfico dela deve ser assim. Por isso que na prova de vocês vai estar, esboce o gráfico dessa função. Uma função que você provavelmente nunca viu. Você vai pegar a função, putz, nunca fiz esse gráfico. Caramba, e agora, como fazer? Derivada. Calcula a derivada, descobre os sinais da derivada, vê onde ela dá zero, deu zero aqui é máximo, ou aqui é mínimo, ou pode não ser nenhuma dessas duas coisas. Tá? Vê o sinal dela, é positivo, opa, está crescendo, é negativo, opa, está decrescendo. Entendeu? Essas coisinhas que tu vais fazer na prova. Tá? Essa é a questão mais completa a propósito. É a questão que tu tem que treinar muito, porque essa questão ela vai valer quase 3 pontos. Porque eu vou pedir tudo nessa questão. Eu vou pedir intervalo de crescimento e decrescimento, eu vou pedir para você esboçar o gráfico, eu vou pedir para você me dizer pontos de máximo e mínimo, eu vou pedir para você calcular a derivada. Então, é muita coisa que se cobra numa única questão. Então, é a questão que você não pode perder. Tá? Fora as outras que eu já entreguei. Né? Tem uma derivação implícita e tem a derivação de um polinômio, que eu vou entregar com raiva à prova. Né? Não esquece disso. Vamos lá. Então, já fizemos essas derivadas. Tá? Aqui, que eu falei para vocês sobre a derivada da zero, e ter a possibilidade de não ser um ponto de máximo e nem um ponto de mínimo. X ao cubo, por exemplo, a derivada dele dá zero em zero. Só que, olha como é o gráfico do x ao cubo lá. Em zero não é máximo, nem é mínimo. Tá? Só que em zero acontece algo interessante do x ao cubo. Observe aqui. Aqui. Olha, você vai entender agora por que a derivada do x ao cubo dá zero aí. Se você olha para o gráfico, você compreende mesmo que tinha que ser zero a derivada. Esse é o gráfico dela, tá? Esse é o gráfico do x ao cubo. O que você tem aqui? Função crescente, certo? Função crescente, tá? Você concorda que nessa região daqui para cá, a inclinação é mais íngreme, né? Imagina que isso aqui fosse uma montanha. É mais difícil subir essa região do que essa região bem aqui. Tá ok? Então, para cá, a inclinação é cada vez maior. É muito difícil conseguir escalar isso aqui. Então, a taxa de variação aqui é muito alta. Está crescendo? Tá. Mas a taxa de variação é muito alta. À medida que você vai caminhando aqui, a taxa de variação vai diminuindo, 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 a ponto de que, em alguma região aqui, se isso fosse um morro, por exemplo, em alguma região, você vai se sentir que você está já num plano e não numa coisa inclinada. Então, você vai dizer, espera aí, a taxa de crescimento aqui está muito pequena. Está tão pequena que ela está se aproximando de zero. Tá? Isso faz sentido, porque a derivada realmente vai dar zero. E depois, você consegue caminhando aqui numa região que é quase plano, mas à medida que você vai indo para frente, isso aqui vai ficando cada vez mais inclinado e vai ficando mais difícil de você conseguir caminhar, porque a taxa de variação vai aumentando cada vez mais. Tá ok? Esse que é a compreensão da derivada nesse gráfico. Tá?
Muito bem. E essa função? Né? E essa função? Função modular. Qual é a derivada da função modular? Alguém sabe? Derivada da função modular? Vamos olhar para ela. Vou colocar aqui o gráfico dela, que você vai me dizer rapidinho como é que é. Olha, o gráfico da função modular é isso aqui, né? Ok? Qual é a derivada desse lado? Essa aqui é a módulo de x, tá? Essa aqui, como isso é módulo de x, isso aqui é a função menos x, certo? Essa aqui é representada pela menos x, e essa aqui é representada pelo x, tá bom? Essa é a identidade, e essa é menos a identidade. Qual é a derivada dela aqui? Menos 1. Então, se essa é a minha função f, então a derivada da f é igual a menos 1 se o x for um número negativo. Se eu estou desse lado aqui, a derivada é menos 1. Tá? Mas e se eu estou desse lado? É 1. Tá? Então, a derivada do lado direito é 1 se o x for um número positivo. Tá bom? Então, se eu vou me aproximando do zero, a derivada desse lado é menos 1. E se eu vou me aproximando do zero por esse lado, a derivada dá 1. Ok? Eu vou chegando muito perto do zero, um está dando menos 1, o outro está dando 1. Ou seja, os limites laterais, um está indo para menos 1 e o outro está indo para 1. Os limites laterais vão se igualar em algum momento? Não. Ok? Como a derivada é um limite, e esses limites laterais estão dando distintos o tempo todo, não importa o quanto eu me aproxime do zero, então a derivada em zero da função módulo não existe. Ok? Tá bom? Então a derivada dessa função, a derivada de f em zero não existe. Aí a gente diz que essa função não é derivável em zero. Só em zero. O resto todo ela é derivável e eu sei quem é a derivada. Negativo menos 1, lado positivo 1. Tá bom? Então, lado negativo, ela só decresce. Lado positivo, ela só cresce. Tá? Essa é a informação. Muito bem. Então, ela não é derivável aqui. Então, se eu olho só para a derivada, e eu ficar na minha cabeça assim, peraí, para ser máxima e mínima, a derivada tem que dar zero. Máxima e mínima, a derivada tem que dar zero. Máxima e mínima, a derivada tem que dar zero. Se você ficar com isso querendo decorar, você não vai achar o mínimo dessa função. Ok? Porque o mínimo dessa função, a derivada não é zero. A derivada aí nem sequer existe. Beleza? Então, fique atento com isso. Tá? Muito bem. Eu coloquei derivado aqui. Derivado é de produto, né? Derivada. Muito bem. Agora a gente vai começar a dar nome às coisas, tá? A gente começou a dizer que a gente vai atrás dos caras onde a derivada dá zero ou os caras onde a derivada não existe. Esses caras a gente vai dar um nome especial para eles. A gente vai chamar eles de número crítico ou ponto crítico. Tá? Então, um ponto ou número crítico de uma função f é um número do domínio tal que a derivada é zero ou a derivada não existe naquele ponto. Tá ok? Esse é número crítico ou ponto crítico. Tá? Então, vamos pegar as funções aí e vamos determinar quais são os números críticos ou os pontos críticos delas. Qual é a função que a gente tem aí? A primeira função, x² menos 4x mais 3. E a outra função, vou deixar desse lado aqui,
A segunda função é f de x igual a x mais 1 sobre x. Vamos lá. Vamos determinar os pontos críticos dessa função. O que é ponto crítico? É os pontos do domínio da função onde a derivada é zero. Ou os pontos do domínio onde a derivada não existe. Tá? Então, vamos lá. Essa aqui é uma função polinomial. Se é função polinomial, não vai ter o caso de derivada não existir. Derivada sempre vai existir aqui. Tá? Então, a gente só precisa procurar os caras onde a derivada é zero. Então, vamos determinar a derivada. Então, a derivada de x, derivada de f com relação a x é 2x menos 4, que aqui dá zero. Agora, onde é que isso dá zero? Bem, isso aqui vai dar zero se esse cara for zero. Passo 4 para lá e passo 2 dividindo. É esse cara o ponto crítico. O 2 é o ponto crítico dessa função. Esse ponto crítico, será se é máximo ou é mínimo? Basta olhar para a função. Uma função quadrática com cavidade para cima ou para baixo? Para cima, porque o a é positivo. Com cavidade para cima, então esse ponto tem que ser de mínimo. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui, derivada desse. Derivada de x é 1. Derivada disso aqui, quem que lembra? Derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x. Não lembram? Vou colocar aqui, hein? 1 sobre x. Quero derivar isso. Isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1. Que eu quero derivar. O expoente vem para frente. Vezes. Subtrai uma unidade no expoente. Isso aqui vai ficar menos 1 vezes x menos 2. Mas isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x ao quadrado. Tá bom? Ok? Essa é a derivada. Então, vai ficar menos 1 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada da função, tá? Agora, vamos determinar os pontos críticos. Ponto crítico é onde a derivada é zero. Tá, onde é que essa derivada dá zero? Isso aqui dá zero se isso for zero. Passar esse cara para lá. Tá? Agora passa o x quadrado para cá. Quando é que x quadrado dá 1? Quando o x for 1 positivo ou 1 negativo. Tá? Então, isso aqui acontece se o x for mais e menos 1. Tá bom? Ok? Esses são os pontos críticos, tá? Vamos ver o gráfico dessa função para ver se bate direitinho? Vamos lá, nossa função é f de x igual a x mais 1 sobre x, né? Tá. Era isso? X mais 1 sobre x. Tá. Vou reduzir aqui, que não estava aparecendo aquela parte de cima lá. Ó. Agora sim. Tá aqui. O gráfico da nossa função é esse verde, tá bom? Esse verde é o gráfico da função, tá? Onde é que a derivada deu zero? Nós vimos lá. Aconteceu o zero no menos 1 e no 1. Então, no menos 1 e no 1 deve ter ponto de máximo e ponto de mínimo, tá? Muito provavelmente.
Você vai aqui, ó, no menos 1, está bem aqui, ó. Olha a função aí, ó. É um ponto de máximo aí, ó. A função vai, sobe, depois ela vai lá para baixo, tá? No outro aqui, ó, no 1, é um ponto de mínimo aqui, ó. A função vai descendo, 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 depois ela sobe de novo, tá? Então, você tem um ponto de mínimo aqui, tá? Então, nota que a derivada está fazendo a gente conseguir captar os pontos de máximos e mínimos das funções, tá? Muito bem. Então, se f tiver um máximo ou um mínimo local em C, então C é um número crítico de f, tá? O que é isso? O que quer dizer que é um número crítico de f? Ou ele, a derivada dá zero, ou a derivada nele não existe. Que é o caso da função modular, né? A função modular, a derivada ali não existe, mas é um ponto de mínimo. Muito bem, agora a próxima parte da nossa aula é o que a gente chama de método do intervalo fechado, tá? Se você tem uma função que está definida em um intervalo fechado, e essa função for contínua, a gente já sabe, né? Função contínua definida em intervalo fechado, ela atinge máximo e mínimo, tá? Só que o teorema só diz que atinge. Agora, a gente vai criar um algoritmo para dizer como achar esses caras, tá? Qual é o passo? Passo a passo é o seguinte. Primeiro passo. Olha para a função. É contínua? É. Beleza. Está definida no intervalo fechado? Beleza. Então, esse passo a passo que a gente vai ver agora funciona. O que é que tu tens que fazer? Acha todos os pontos críticos dessa função. Quais são os pontos críticos da função? Onde que a derivada dá zero ou onde a derivada não existe. Primeiro passo, tá? Segundo passo, depois que você achar esses caras, determina a imagem desses caras, tá? Por exemplo, aqui a gente achou mais e menos 1. Mais e menos 1 são os pontos críticos. Mas quem é a imagem de 1? Quem é a imagem de menos 1? Isso tem que fazer, tá? E o último passo é calcular a imagem dos extremos, dos intervalos, os extremos de A e B, e, por fim, eu comparo todas essas imagens. Depois que eu comparar todas as imagens, eu vou saber quem é máximo global, quem é máximo local, quem é mínimo global e quem é mínimo local. Tá? Eu vou conseguir exibir exatamente quem são os caras. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aí, que eu acho que nós já derivamos essa função hoje. X ao cubo menos 3x², derivamos, mas não deixei no quadro, vamos ter que fazer de novo. Vamos lá, vamos pegar essa função. Então, essa função aqui é x ao cubo menos 3x² mais 1. E o intervalo que eu quero é de menos meio a 4. Tá bom? Esse é o intervalo. Vamos olhar para a função, para ver se serve o método. A função é contínua? É uma função polinomial. Se é função polinomial, é contínua. A gente já sabe disso, né? Então, a função polinomial é contínua, beleza. Então, posso usar o teorema, posso usar o método. O intervalo é fechado? É fechado. Ótimo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos determinar os pontos críticos dessa função. Quem são os pontos críticos? Onde a derivada dá zero ou onde a derivada não existe. Tá? Então, vamos determinar isso. Derivada dessa função é 3x² menos 6x. Essa é a derivada. Onde que a derivada dá zero? Onde que essa derivada dá zero? Onde isso aqui dá zero? Isso aqui, eu coloquei o 3x da evidência da outra vez. Mas significa que o x é 0 e o x é 2. Então, esses são os dois caras. Ou é o 0, um é o 0 e o outro é o 2. Tá? Esses são os pontos críticos. O 0 e o 2 estão nesse intervalo? Estão, porque é de menos meio até 4. Então, o 0 e o 2 estão aqui dentro. Perfeito. Calcula a imagem do 0.
Então, f de 0. Quanto é f de 0? A imagem do 0, aqui dá 0, 0, sobra 1. A imagem do 2, substitui 2 lá. Aqui dá 8, aqui dá menos 12. Com 8 dá menos 4, com mais 1 dá menos 3. Pronto, a imagem é menos 3. Já fiz os dois primeiros passos. Já fiz o primeiro passo, vou para o segundo passo. Calcula a imagem dos extremos. Tá? Quem são os extremos? Menos meio e 4. F de menos meio. Como é que fica? Substitui aqui, ó. Menos meio vai dar menos 1/8. Substitui aqui agora, vai dar 1/4. Vezes 3 vai dar 3/4. Esse negativo é esse negativo aqui, tá? Mais 1. Vamos ver o que é que dá isso. Aqui dá 8 embaixo, né? Menos 1. Vai dar 2. Menos 6. Mais o 8. Vai dar 1/8. Essa é a imagem. Vamos calcular a última imagem. A última imagem é o f de 4. Vou calcular aqui mesmo f de 4. F de 4 aqui dá 64. Aqui dá 16 vezes 3 dá 48. Mais 1. Isso dá o quê? Eu acho que dá 17, né? Vocês confirmam. Acho que é 17 positivo. Parece que é. 17. Muito bem. Então, ó, vamos pegar os pontos. Então, eu tenho um cara no menos meio. Eu tenho o cara... O último é o 4, né? Vou colocar o 4 para cá. Tenho também o 2 e o 0. Suponha que esse aqui é o 0 e esse aqui é o 2. Tá bom? A imagem do menos meio é uma imagem positiva. A imagem do 0 é uma imagem positiva e que é maior que a imagem do meio. A imagem do 0 está bem aqui assim. A imagem do 2 é negativa, aqui embaixo. E a imagem do 4 é uma imagem positiva, né? Lá em cima. Tá? Então, muito provavelmente, o gráfico dessa função possa ser isso aqui assim. Tá? O gráfico dela pode ser isso. Tá bom? Onde esse é um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Aquele ali é máximo global, porque a função só está definida nesse intervalo. E esse aqui é mínimo local. Tá? O mínimo global é este. Tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos para esses 3 exemplos, para a gente poder fechar a nossa aula. Essa função, eu quero saber os valores máximos e mínimos absolutos da função nesse intervalo. Tá? Vamos pegar a função, x menos 2 vezes o cosseno. Então, essa função é o seguinte, ele pede quais são os valores máximos e mínimos absolutos nesse intervalo aqui, ó, de menos π até π.
Tá? Então, qual é o algoritmo? Olha a função, é contínua? É contínua. Tá? Porque aqui é polinômio, que é contínuo, trigonométrico é contínua, operação com funções contínuas é uma função contínua. Tá? Muito bem. Próximo passo, derivada. Deriva é igual a zero, para você achar os pontos críticos da função. Então, vamos derivar isso aqui. Derivando a função, derivada de x é 1, menos 2, derivada do cosseno é menos seno, né? Como está negativo, vai ficar positivo. Menos seno. Tá bom? Vamos ver agora onde isso aqui dá zero. Então, eu quero saber a derivada ser zero. Quero isso. Então, isso aqui tem que ser zero. Então, 1 mais 2 seno de x, isso tem que dar zero. Passo 1 para lá, depois o 2 vai ficar seno de x. 1, quando passar, vai negativo. Menos 1 sobre 2. Tá bom? Ok? Muito bem. Então, onde é que o seno dá menos meio? Se o negativo é problema, pensa só onde é que o seno dá meio. Quanto tem que ser o x? Tem que ser 30 graus, né? 30 graus é meio. 30 graus é π sobre 6. Tá? Então, esse x tem que ser π sobre 6. Se fosse positivo, mas é negativo, então é menos π sobre 6. Tá? Muito bem, menos π sobre 6. Então, menos π sobre 6 está aqui dentro, tá? Está aqui dentro, e os outros, seria a outra volta, já vai sair desse intervalo. Então, não me interessa, tá? Agora, a gente calcula os extremos. Quanto é a função avaliada nesse ponto e a função avaliada nesse ponto? Temos que calcular isso aqui também. Vamos fazer isso. Ok. Então, a função nesse ponto, menos π sobre 6, dá quanto? Vai ficar menos π sobre 6, menos 2, vezes o cosseno de menos π sobre 6. Tá? O cosseno de π sobre 6 é igual ao cosseno de menos π sobre 6. Tá? Então, esse sinal de negativo não faz diferença aqui. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, né? Menos π sobre 6, menos 2, vezes raiz de 3 sobre 2. Você cancela. Vai ficar π sobre 6 negativo, menos a raiz de 3. Essa é a imagem da função. Tá bom? Agora você calcula esses dois. Tá? O f de menos π, que é só substituir. Menos π menos 2 vezes o cosseno de menos π. Cosseno de menos π é quanto? É menos 1, né? Menos 1. Só que está negativo, vai ficar positivo. Então, isso aqui vai dar menos π mais 2. Tá? E o f de π vai ficar π menos 2 vezes o cosseno de π. Vai ficar π menos o cosseno de π é menos 1. Quando multiplicar aqui, vai ficar positivo. Vai ficar π mais 2. Tá bom? Agora, você olha para todos os valores que você achou. Esse valor aqui é um valor negativo. Tá? Você tem 3 valores. Ok? 3 valores. Esse aqui é negativo. Esse aqui também é negativo. Esse aqui está perto de menos 1,14, né? Tá bom? Só isso aqui parece-me que é perto de 1,7, né? Só isso.
Só que eu vou ter que juntar com esse cara. Então, esse cara já vai ser um cara menor que esse. Então, se você olha para a função toda, esse é o mínimo global dessa função nesse intervalo. Esse aqui não é mínimo global, tá? E esse aqui é o único valor positivo. Então, esse aqui é o máximo global. Tá bom? Ok? Muito bem. Vamos mais um exemplo? Eu não vou fazer o exemplo 2, vou fazer o 3, que é mais interessante. Vamos para o exemplo 3. Interessante que sempre que inicia a aula aqui, tem um apagador em cada quadro. Sempre que termina, eu já observei que no quadro 3 sempre chega 2 apagadores. Uma hora eu não solto. Vamos lá, quadro 3. Nossa função h é x menos 2 vezes a cotangente de x. Eu quero saber o que acontece de 0 a 4. Tá bom? Qual é o algoritmo? Você calcula a derivada da função. Tá? Calcula a derivada e vê onde a derivada dá zero. Depois que você faz isso, se você acha alguns caras, você calcula a imagem desses caras. Tá? E depois você calcula a imagem dos extremos. Esse é o passo a passo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a derivada da cotangente, para quem possivelmente não lembre ou não tenha feito ainda. Então a cotangente de x é cosseno de x sobre o seno de x, né? Então, se você quer derivar a cotangente, você tem que derivar esse quociente. Então, a regra do quociente. Derivada do cosseno, que é menos seno, vezes o seno normal aqui. Menos o cosseno, vezes a derivada do seno, que é cosseno. Isso tudo dividido pelo seno ao quadrado. Tá bom? Nota que aqui vai ficar seno ao quadrado e aqui vai ficar cosseno ao quadrado. Se tivesse tudo positivo, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Só que está tudo negativo. Então, vai dar menos 1. Tá? Isso aqui é menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Tá bom? Lembra que 1 sobre seno é cossecante, né? Tá? Então, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Tá ok? Muito bem. Então, se você quer derivar isso, é 1 menos, só que tem um menos aqui, então vai ficar mais. 2 secante, aliás, seno ao quadrado. Vou deixar o seno mesmo, tá? Agora eu quero saber onde a derivada é zero. Onde essa derivada é zero? Então, isso aqui tem que ser zero. Isso tem que dar zero, tá? Passa 1 para lá. Passa o seno ao quadrado para lá. Agora vocês pensam. Onde que seno ao quadrado dá 2? Onde seno ao quadrado dá 2? O conjunto tem imagem da função seno? De menos 1 a 1. Se você pega qualquer número de menos 1 a 1 e eleva ao quadrado, vai dar quanto? Vamos pegar o máximo deles, né? O maior número entre menos 1 e 1 é 1, certo?
Pega 1 eleva ao quadrado, vai dar 1. Então, o seno ao quadrado nunca vai passar de 1. Ok? Mas a nossa conta aqui, eu quero resolver quando é que o seno ao quadrado dá 2. Quando que dá 2? Qual é a resposta? Nunca. Nunca dá 2 isso. Então, isso aqui nunca vai dar 2. Então, isso aqui não tem solução. Se isso aqui não tem solução, significa que a derivada nunca dá 0. Como é? Alterar quem? Não, mas a gente está no ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é raio 1. A gente não quer sair daí. Ok? Então, o seno, como o seno está sempre entre menos 1 e 1, isso aqui nunca vai dar 2. Se isso aqui nunca vai dar 2, significa que isso aqui nunca vai ser 0. E isso aqui nunca ser 0, significa que a derivada nunca é 0. Se a derivada nunca é 0, essa função não tem pontos críticos. Ok? Tá bom? Não tem ponto crítico algum nela. Então, o seu único passo agora é calcular quanto é a função avaliada no 0 e quanto é a função avaliada no 4. Só isso. Se avaliar no 0, tanto. Avaliou no 4, tanto. Esses são os caras. Tá? Mais de ninguém. Não vai ter um cara lá que a derivada dele deu 0. Não, não tem esse cara. Tá bom? Então, é isso que vocês precisam se habituar de agora em diante. Quando perguntarem para você, verifique quais são os pontos críticos dessa função. Primeira coisa que você vai querer fazer. Vou calcular a derivada. Não quer dizer que existe. Pode ser que não exista. Tá? Então, se habitue com isso. Vai ter função que a derivada não anula em ponto nenhum. Lembra da derivada que a gente viu? De quem era? Da tangente, né? Derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. A derivada nunca vai dar 0. Tá? Nunca vai tocar o eixo x a derivada. Tá bom? Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Na nossa próxima aula, a gente continua. Trabalha um pouco mais com a aplicabilidade das derivadas. Tá bom? Bons estudos. Sexta-feira entregamos as provas.